A Organização das Nações Unidas, a ONU, considera que a educação sexual está relacionada à promoção de direitos humanos, direito das crianças e jovens e o direito de que toda pessoa tenha a saúde, educação, informação e não discriminação. Por essa razão, a ONU é favorável à implementação de um currículo para a educação sexual nas escolas. Educação sexual é um programa de ensino sobre os aspectos cognitivos, emocionais, físicos e sociais da sexualidade. Seu objetivo é equipar as crianças e jovens como o conhecimento, habilidades, atitudes e valores que os empoderem para vivenciar sua saúde, bem-estar e dignidade, desenvolver relacionamentos sociais e sexuais respeitosos, considerar como suas escolhas afetam o bem-estar próprio e dos outros, entender e garantir a proteção de seus direitos ao longo da vida. É evidente que educar de maneira correta as próximas gerações aumentaria ainda a consciência da importância do consentimento durante a relação sexual. Em 2017 e 2018, foram registrados um total de 127.585 estupros no país, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Desses, 63,8% ocorreram em menores de 14 anos. São simplesmente atos violentos e de abuso, mas educar os pequenos para que eles conheçam a sua sexualidade pode ser útil para que eles saibam reconhecer situações desse tipo e procurem ajuda. Se todo mundo tivesse educação sexual, até os casos de assédio poderiam diminuir, porque todos estariam cientes da questão do consentimento, de que não é não e ponto. É claro que tudo tem seu tempo, mas os pais responsáveis nunca devem omitir a orientação correta. No caso dos adolescentes, se não se sentirem seguros com a resposta do adulto, é bem provável que eles busquem informações por conta própria, e o risco é que façam isso em fontes não confiáveis. Como nem sempre essa é uma tarefa fácil para os pais e mães, a escola também tem seu papel. Até porque é lá onde as crianças se sentem mais à vontade para tirar dúvidas, contar seus medos e desenvolver suas opiniões pessoais. Mas afinal, qual é o objetivo da educação sexual? O objetivo expresso é fazer com que os alunos tenham uma melhor compreensão sobre a sociedade em que vivem, para que assim possam tomar decisões de uma maneira mais bem informada e ficarem mais seguros. Para que isso aconteça, é fundamental para o jovem entender o que é dar ou receber um consentimento sexual, saber perceber quando algo ou alguém passou dos limites e ter informações sobre a quem recorrer quando isso acontece. Ressaltando ainda mais a necessidade de ter educação sexual no currículo escolar, o mapeamento de 2019 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos aponta que pelo menos 73% dos crimes de violência sexual infantil aconteceram na casa da própria vítima, e as autoridades estimam que apenas 10% dos crimes são denunciados, o ideal do qual estamos muito longe. Uma das ideias que permeiam muito a sociedade atual é a ideia de que falar sobre a comunidade LGBT ensina as crianças a virarem gays. Em primeiro lugar, sexualidade é fluida e está sempre mudando enquanto crescemos. Em segundo, ninguém consegue te influenciar a que você se atrai. Pode te confundir, mas nunca te mudar. O conhecimento é crucial para o amadurecimento das crianças e adolescentes. Saber como não há limites sobre quem eles devem ser é uma liberdade crucial para o seu desenvolvimento. A maioria das pessoas LGBT passam por aquele momento de confronto consigo mesmo, no qual finalmente param de negar quem são. Ao aprenderem sobre as diferentes sexualidades e identidades de gênero, há um entendimento de que você não é o único. Grande parte da comunidade afirma se sentir completamente sozinho nesse momento de questionamento. Pensam que há algo de errado com eles e que os seus sentimentos não fazem sentido. Uma educação sexual inclusiva mostraria a todos que há e sempre houve pessoas que passaram por coisas muito parecidas. A depressão e o suicídio é muito prevalente entre os jovens da comunidade. O sentimento de inclusão e de segurança faz toda a diferença. Já que muitos jovens não têm famílias que os apoiam, então a escola acabaria sendo um amparo se essa educação sexual fosse regra. Como minha filha é lésbica, não tenho mais que me preocupar com ela ficar grávida. O que essa fala nos mostra? Mostra como somos ignorantes sobre as prevenções no sexo homossexual. Temos a ideia de que por não ter risco de gravidez com duas pessoas cis do mesmo gênero, não é necessário se cuidar. Uma discussão realista sobre doenças sexualmente transmissíveis destacaria a importância dos contraceptivos, enfatizaria que qualquer pessoa pode contrair HIV e que, contrariamente à ideia popular, mas equivocada, lésbicas podem contrair DSTs. Lésbica não pega HIV. Mito! Mulheres também podem transmitir HIV umas para as outras. Pessoas LGBT também devem aprender sobre como se proteger de doenças e fazerem sexo seguro. Esse conhecimento é um elemento crucial para a melhoria dos resultados
da saúde da população em geral. Uma fala muito comum entre os pais, atualmente, é que a escola irá influenciar os filhos contra os valores familiares e depois irá dizer como devemos criá-los. Mas a escola não tem o papel de convencer a família a aceitar ou rechaçar a orientação sexual de um adolescente, mas sim tem a obrigação de transformar o ambiente escolar em um lugar a menos do qual a população LGBT terá que se proteger. O direito de aprender tem que ser garantido. Todos os jovens merecem se sentir acolhidos pelos seus professores. A educação sexual deve ser para todos, portanto, é urgente que deixemos de tornar como normal humilhações ou agressões homofóbicas na escola. Iniciando uma conversa desde cedo, os adolescentes já cresceriam pessoas mais compreensivas por terem aquele conhecimento e não usariam a ignorância como combustível para o ódio e preconceito. É comum que as pessoas acreditem que a atividade sexual é uma coisa suja, é pecado e que não se deve falar sobre isso. Devemos mesmo manter o sexo como uma coisa proibida? Ao estigmatizar a atividade sexual como algo que não se deve fazer, acabamos estimulando muitas pessoas a fazerem só por ser proibido. Não há problema que os indivíduos tenham relações sexuais. O problema é que no momento em que o ato sexual é discriminado como algo sujo, aqueles que o fazem dificilmente se sentirão à vontade para tirar qualquer dúvida que tenham, porque terão vergonha de expor que fazem sexo, por este ser considerado, de certa forma, errado. Se as pessoas falassem sobre o tema, não o considerassem um assunto proibido, muitas doenças sexualmente transmissíveis e casos de gravidez na adolescência seriam evitados. Outra ideia comum a muitas pessoas é que a menstruação é coisa de mulher e, portanto, deve ser mantida em segredo. Você ficou menstruada? Ai, desculpa. Só porque uma coisa ocorre apenas com mulheres, são apenas mulheres que devem ter conhecimento sobre o assunto, e apenas mulheres, entre outras mulheres, devem falar sobre o tema? Só homens têm barba, então só eles podem falar sobre isso? Só homens têm pênis, então só eles devem aprender sobre isso? Ao inverter a situação que ocorre com as mulheres, colocando os homens no seu lugar, torna-se clara a falta de coerência que existe nesse grande estigma relacionado à menstruação, que não deveria ser considerado algo nojento pelos indivíduos do sexo masculino, nem algo secreto entre mulheres. É só sangue, algo natural do corpo feminino. 300 mil anos desde o surgimento dos Homo sapiens não foram suficientes para que os seres humanos se acostumassem e normalizassem algo tão simples como a menstruação? A educação sexual é um passo importantíssimo para tirar o grande tabu que existe em cima do fato de que mulheres menstruam, e transformar a conversa sobre menstruação em algo natural entre todos os sexos. Outra coisa que é comum de ouvir as pessoas dizendo é que falar sobre sexo abertamente só causa constrangimento, e que por isso a educação sexual nas escolas não deve acontecer. Mas a educação sexual é só falar sobre sexo? Sim e não. Obviamente, no contexto de educação sexual, um dos temas que será abordado é a atividade sexual. Entretanto, esse tema não é abordado no sentido de ensinar a como fazer sexo, mas sim procurar esclarecer todos os poréns da vida sexual, explicitando os cuidados a serem tomados, as consequências que podem ser causadas, ou quando é que uma pessoa está consentindo com o ato ou não. Em resumo, é colocado em pauta tudo aquilo que envolve os valores, os estigmas, os preconceitos, construindo um ambiente acolhedor e confortável para os jovens, fazendo com que eles não se sintam constrangidos em tirar suas dúvidas sobre o assunto. Ou seja, educação sexual é importante, em grande parte, por ir contra essa ideia levantada por muitos, inclusive pelo presidente Bolsonaro, de que falar sobre sexo é constrangedor, combatendo o pensamento absurdo que muitos têm em relação a essa prática e seus efeitos. É uma coletânea de absurdos que estimula precocemente as crianças a se interessarem por sexo. Outra questão a ser discutida no contexto da educação sexual é a mitigação dos gestos e expressões que se referem aos homossexuais de maneira pejorativa. Hoje o empresário começou a falar das qualidades do presidente, né? Honesto, trabalhador, falou tanta coisa, faltou falar hétero. Eu falei, hétero. Passou a ser qualidade agora, tá vendo? Com certeza. Tu é hétero, não? Claro. Mas isso tem alguma relação com a educação sexual? Claro que sim. Se a educação sexual busca abrir um espaço de inclusão e conforto para questões de gênero, sexo e sexualidade, coisas já banalizadas no cotidiano, tais como gestos e falas homofóbicas, devem sim ser tratadas nesse âmbito educacional, uma vez que a sexualidade está diretamente ligada às pessoas por quem nos sentimos atraídos. Poucos jovens refletem sobre o fato de que chamar alguém de viado, por exemplo, talvez não afete quem proferiu a ofensa de cunho homofóbico, mas talvez, e muito provavelmente, afete aquele indivíduo que é homossexual, gerando um maior medo e insegurança na pessoa,
visto que sua sexualidade é motivo de piada entre os outros e até mesmo usado como ofensa.